Seleção para jogos contra Bolívia e Chile, válidos pelas últimas rodadas das eliminatórias para a Copa da Rússia. Antes de duelo direto contra o Vitória, Dorival diz que o São Paulo está evoluindo. Diminuir os erros de passe e retomar a confiança. Esses são os objetivos do Corinthians para voltar a vencer domingo contra o Vasco na Arena em Itaquera. Com folga no fim de semana, a Palmeiras segue preparação para duelo contra o Coritiba segunda-feira no Pacaembu. Sexta-feira de entrevista coletiva do técnico Cuca aqui na Academia de Futebol. E ainda a chacoalhada do Jorge Wilstermann em cima do River Plate pela Libertadores e os jogos pela Copa Sul-Americana e pela Liga Europa. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva desta sexta-feira começa falando do Corinthians, que no domingo encara o Vasco na Arena em Itaquera. E vamos direto lá para o CT Joaquim Grava, onde o presidente Roberto de Andrade e o técnico Fábio Carille estão dando coletiva. 2 anos, né, com opção de mais um, e você não sabe quem vai ser o seu patrão a partir do ano que vem. Isso te gera algum tipo de insegurança? A gente sabe que não é muito fácil, né, um técnico ficar o tempo inteiro do contrato aqui no futebol brasileiro, né? Bom, eu não me preocupo, cara, com isso. Eu vou trabalhar, vou ser avaliado. O clube, o presidente, junto com os diretores, foi avaliado por tudo que aconteceu até agora, né? Para chegar com essa ideia de renovar por um longo tempo no futebol brasileiro, porque tem que ter certeza e convicção daquilo. E 2018, né? Vamos cuidar bem dessa parte final do Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, e procurar fazer o nosso melhor. E não sei quem vai ser o presidente, não dá nem para se preocupar com isso no momento. Mas, de qualquer forma, eu não vou mudar de jeito nenhum, trabalhando bastante dia a dia. Presidente, aproveitando a sua presença, queria que você passasse um panorama sobre a situação do Pablo, né? A gente acompanhou a negociação meses após meses, mais perto, mais longe. Agora a informação que a gente tem é que está uma negociação meio que congelada. E qual que é o cronograma do Corinthians em relação ao Pablo? E os limites também, né? Perto do que já esteve perto de acontecer e das discordâncias que aconteceram nesse meio tempo. Não, na realidade nós sentamos, conversamos, como não teve um acordo financeiro, a gente resolveu esperar um pouco. Então vamos avaliar um pouquinho melhor e acredito eu que até o final de novembro, por aí, a gente vai ter uma solução. Ou vamos fazer ou não vamos fazer. Mas não nesse momento, não. Presidente, boa noite. Boa noite. Queria saber o grau de satisfação nesse momento da diretoria do Corinthians com o trabalho do Carille, tudo que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, título paulista, uma avaliação geral, e se tudo isso combinou com esse pensamento, essa ideia dessa renovação de 2 anos de contrato com opção ainda de mais um. A sua pergunta já respondeu tudo. A campanha sul-americana, campeonato paulista, tudo isso. E o mais importante que tudo isso é pela conduta e a pessoa que ele é. Carille, eu queria saber como que foi esse momento, se isso já vinha sendo conduzido há algum tempo, se te pegou de surpresa, e depois da reunião, como que foi comunicar isso para os seus familiares, o grau de projeção na sua própria carreira que esses 2 anos de contrato a mais podem trazer? Tudo começou ontem, tá? Pedindo que entrasse em contato com os meus empresários, e se definiu hoje, de uma situação muito rápida. Não falei com ninguém ainda da minha família, né? Passamos os dias aqui reunidos, depois já cuidando de treinamentos, já pensando no jogo de domingo. E são vocês que estão falando isso para eles. Ele vai fazer isso, chegar em casa, abrir uma champanhe, comemorar. Calma que tem um ritual todo. Tomar todas hoje. Pode avisar a esposa que pode gastar um pouquinho mais, tem tudo isso também. Liberou o cartão de crédito, agora o cartão ficou, o limite ficou maior, né? Se amanhã eu não aparecer para dar o treino, vocês já sabem, né? Fábio, aqui no meio. Fábio, queria que você falasse um pouquinho do jogo. O Vasco no domingo é o próximo adversário. Aí o Corinthians nesse momento de instabilidade, o adversário está numa crescente. O que você pode projetar dessa partida aí de domingo? Mais um jogo difícil como todos. Uma equipe que melhorou muito na mão do Zé Ricardo. Está muito mais definida. Um time mais comprometido do que os últimos jogos, né? Então, nossa preparação aí bastante forte, bastante concentrada para a gente fazer por merecer uma grande vitória no domingo, mas com certeza vai ser um jogo mais difícil como são todos.
Tá aí, Paulinha. Informação quentíssima, então, na tarde dessa sexta-feira. Renovação de contrato do técnico Fábio Carille por mais 2 anos. Com a opção ainda de renovação de mais 1 ano. 2 anos de contrato para o Fábio Carille, que nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Como é que o senhor viu isso? Natural pelo momento? Era uma outra competição? Eu vou acreditar isso ao fato de ser um jogo da Muito obrigada. Novidades. Pois é, Paulinha, boa noite, Chico, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Uma boa notícia e que mostra o reconhecimento ao trabalho do Carille. Começou já um zum por causa de 3 jogos sem vitória. Porque precisamos de ver gente falando, né? Um monte de gente que entende de futebol dessa. Precisa mudar, o time não está bem, tem que mudar o time, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. O Carille não vai renovar, perdeu moral. Tá aí, sabe? Isso revela 2 coisas. Primeiro, eu já disse, o reconhecimento ao trabalho do Carille. E uma segunda coisa é a confiança na conquista do título. Sim. Porque conquistando o título, né, fica ainda mais solidificada a presença do Carille. Mesmo que mude de presidente depois da eleição e tal, mas você vai demitir um técnico que foi campeão. Né? Então, quer dizer, não que vai se tornar unanimidade, mas qualquer um que venha assumir, tendo um técnico campeão, disputando uma Libertadores da América, dificilmente teria qualquer modificação. Então, acho que acerta a diretoria do Corinthians, dá tranquilidade para o Carille, evita as especulações de bastidores em torno, esfriou a renovação, não querem mais, já estava circulando o zum. E está certo, é merecido, eu acho que foi um técnico que já deveria ter sido efetivado antes de Cristóvão, antes de Oswaldo Oliveira, não aconteceu. O certo, como diria a minha mãe, aconteceu por linhas tortas, mas já que aconteceu o certo por linhas tortas, mantenha a trajetória correta, né? Não espere entortar de novo para ter que corrigir lá na frente, né, Chico? Tá certo, Celso. Boa noite a você, Paulinha, também a todos vocês. Evidentemente que a diretoria, isso chama-se gestão. Todo mundo está falando de gestão daqui, gestão dali, desde que o Dória ganhou. Moda, né? Desde que o Dória ganhou para a prefeitura, eu sou gestor, não sou político, todo mundo quer saber o que é gestão. Gestão é uma boa administração. É isso que eu defino, pelo menos em referência ao futebol, né? Já que o programa aqui é esportivo. Então, se é uma boa administração, o que o Corinthians fez? O técnico ganhou 19 jogos, ficou 36 jogos invictos, 34, né? Jogos invictos. Acho que foram 36 mesmo. Vou consultar minha Bíblia. Eu acho que é 34. A Bíblia do céu. Bom, mas, enfim, minha Bíblia, vou consultar minha Bíblia. Consulte sua Bíblia. Aqui. Agora, veja bem, não tinha por que não renovar. Renovaram e acabou a conversa. Fim, não tem problema, está todo mundo aí. O Andrade está dizendo, agora o cara vai gastar por conta, vai tomar um porre hoje à noite, que foi agora à tarde. Quer dizer, você que está vendo a Gazeta Esportiva está sabendo em primeira mão que o Carille renovou por mais 2 anos com o Corinthians, com a opção de renovar o 3º. Quer dizer, é para calar qualquer dúvida, como disse o Celso, a respeito de que se estava agradando ou desagradando, se o Carille ia ficar ou não ia ficar. Porque 5 jogos sem um bom resultado já começa a pesar contra o treinador. Isso aí é de praxe no futebol brasileiro. Então, já estava acontecendo isso com ele. Não, fica assim. Então, na pior das hipóteses, os jogadores agora, quem estava fazendo um corpo mole vai deixar de fazer, quem não está se esforçando tanto vai começar a se esforçar, porque o Carille está garantido. Está com moral. Está com moral. Então, um clima bom. O professor está com moral. Quando o professor está com moral, é fogo. Então, aí, agora que eu acho que o Corinthians vai sim se recuperar. Então, eu acho que isso é gestão. Não é aquilo que você vê no São Paulo, não. Que tiraram o Rogério Ceni, esperaram o Rogério Ceni fracassar no Campeonato Paulista, fracassar depois de todos os outros campeonatos que disputou. Agora está prestes a cair para a segunda divisão, trouxeram o Dorival. Isso não, já devia ter trazido o Dorival antes, se quisesse o Dorival. Isso não é gestão. Não é gestão também o que acontece no Palmeiras. Se gasta a rodo, né, como disse o Citadino domingo passado, fiquem tranquilos que virão mais 4 reforços. E assim, vai engabelando o torcedor com reforço. Olha, vamos trazer reforço. Agora o time está jogando? Não, está jogando nada. Está jogando nada e quem sabe, ia falar quiçá, mas é muito pedante, então quem sabe... Eu adoro. Eu falo sempre quiçá, sou pedante. É verdade, mas é meio pedante. Quiçá. Quiçá, quem sabe, talvez...
né? Magari, como diria o italiano, né? O tal do Palmeiras se consiga ficar entre os 6. E não é uma belíssima gestão, não tem dinheiro para jogar fora, então tem, mas não tem gestão. Esse que é o problema. E o Corinthians, modestamente, foi lá e está se arrumando do jeito que pode. Isso é gestão. É gestão de fundo de quintal, de quitanda, não é não. É gestão de time grande, tem estádio, o estádio é dele, não precisa alugar. Está pagando, Não, tá pagando. Vai pagar o banco. A corrupta lá da construtora que não precisa pagar, ninguém vai pagar os caras. Os caras roubaram o Brasil inteiro, então por que o Corinthians vai pagar os caras? Não precisa nem pagar, agora tem que pagar o banco. Então o banco vai ser pago. Agora, não é que nem uns e outros aí que tem estádio e não pode jogar no estádio porque tem show. Não, isso é o fim da picada. Isso não é gestão nem aqui nem na China. Parabéns à diretoria do Corinthians, que aliás que eu critico. Eu pedi o impeachment do Roberto Andrade, mas eu sou obrigado a reconhecer que esse finalzinho de ano aí ele está deslanchando. E tomara que o Corinthians seja campeão mesmo. E consultei a minha Bíblia aqui e o senhor estava certo. 34 jogos de invencibilidade. Exatamente. Tá bom. Muito bem. E a enquete de hoje é em cima desse duelo entre Corinthians e Vasco. Nós queremos saber qual será o resultado na partida marcada na Arena em Itaquera. Dá Corinthians? Dá empate? Ou quem leva os 3 pontos vai ser o Vascão. Para participar, é só acessar o site gazetesportiva.com e dar o seu voto. Quiçá será o quê? Qual a opinião de vocês? Para mim, dá Corinthians. Eu também acho que vai dar Corinthians não só por tudo isso que está acontecendo, que aconteceu hoje, que foi uma jogada muito bem feita da diretoria, como também chegou na hora, né? Chegou na hora de o Corinthians mostrar porque é o líder do campeonato. E talvez o Vasco pague pelo resto, né? Que até agora ganhou do Corinthians. Bom, hoje foi dia de convocação da seleção brasileira, a última das eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Com a classificação em primeiro lugar já assegurada, Tite vai aproveitar a oportunidade para realizar alguns testes. 4 novidades apareceram na lista: os meias Arthur do Grêmio, o Fred do Shakhtar, o lateral Danilo do Manchester e o atacante Diego Tardelli do Shandong Luneng. Acompanhe a relação completa dos convocados. Goleiros: Alisson, Roma, Cássio, Corinthians e Ederson do Manchester City. Zagueiros: Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Inter de Milão, Thiago Silva, Paris Saint-Germain e Gemerson do Mônaco. Laterais: Daniel Alves, Paris Saint-Germain, Danilo, Manchester City, Marcelo, Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Meias: Arthur, Grêmio, Diego, Flamengo, Casemiro, Real Madrid, Fernandinho, Manchester City, Paulinho, Barcelona, Renato Augusto, Beijing Guan, Felipe Coutinho, Liverpool, William, Chelsea e Fred do Shakhtar Donetsk. Atacantes: Diego Tardelli, Shandong Luneng, Neymar, Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus, Manchester City e Roberto Firmino, do Liverpool. No jogo da Copa da Libertadores, você estava lá no estádio, acompanhou o jogo contra o Botafogo. Se a gente fosse colocar uma porcentagem, o quanto que esse jogo de quarta-feira foi determinante para a presença do Arthur na lista hoje? Um garoto que, por ser garoto, jogando com uma naturalidade, num momento extremamente importante das duas equipes, fora de casa, fora do seu ambiente natural, jogando com um nível de concentração muito alto. Então eu não posso fechar portas para um atleta num setor onde ele é importante, com a qualidade e o desempenho que ele está tendo, mesmo sendo jovem, porque eu não sei se daqui a 11 meses, 9 meses melhor, nós estávamos conversando, né, ele vai ter toda uma afirmação e uma confirmação. Então também ter essa oportunidade pelo que ele produziu e está produzindo, e por uma perspectiva futura, eu sempre comparo ao Gabriel Jesus, enquanto ele rapidamente surgiu. Tardelli tem uma história dentro da seleção muito boa. É um legado que já vem do Dunga nas suas convocações e jogando e bem. Enfrentei ele no Atlético Mineiro, era um terror para jogar contra. Porque é um jogador de muita movimentação, de qualidade técnica, com números extremamente expressivos a respeito de convocação e mais especificamente do Vanderlei e de goleiro, e ao que tu citou em milagre. O técnico é um ser humano e não exige milagre de outro ser humano.
ele exige performance e ele tem também a humildade de entender que existem outras pessoas com outros conceitos diferentes do dele e aprender a respeitar também, tal qual ele respeita, mas não usa adjetivos que por vezes são contundentes, que eles buscam um outro viés. Eu respeito todos os profissionais, gostaria de convocar mais gente, mas não exijo um milagre de ninguém. Também não exijo ser consensualmente, né, ter tido a mesma ideia do que eu tenho. Eu tenho o maior respeito pelo Tite. Para mim, é o melhor técnico do futebol brasileiro, disparado nos últimos tempos, um dos melhores do mundo. Vejo o que ele fez no Corinthians, vejo o que ele está fazendo na seleção brasileira, mas a pergunta foi boa e a resposta nem foi tão boa assim. Não exige um milagre de ninguém, mas que o Vanderlei está jogando, se ele exige performance, só falta realmente o Vanderlei fazer chover, porque performance... Eu acho que o Cássio merece eleição, poderia estar os dois, eu já disse aqui da outra vez, mas o Vanderlei de fora é muito difícil de você aceitar, pelo que ele está jogando. Não tem uma partida ruim, não tem uma partida ruim, em todas as partidas ele só falta fazer chover. Quer dizer, então, a pergunta, quantos milagres serão necessários para o Vanderlei ser convocado, o Tite não aceitou muito bem, mas cabe. Porque, sem dúvida alguma, é talvez o nome que mais se contesta por estar fora da seleção. Claro, se pudesse convocar... O Tite já convocou um total de 60 jogadores até essa convocação de hoje. Mas o Vanderlei faz por merecer, sinceramente faz por merecer. Por exemplo, já não entendo muito a presença do Diego. O Tardelli está dizendo, se colocando no passado. Sinceramente, não sei como está o Tardelli no futebol chinês. De ouvir falar, tudo bem, mas de ver a gente não tem acesso. E o Tite deu até uma resposta referindo-se à época dele no Atlético Mineiro. Quer dizer, mas claro, são questionamentos, são circunstanciais, um nome ou outro, isso faz parte, mas o Vanderlei, para mim, eu fico indignado. Olha, Celso, é o seguinte, ele tem todo o direito de convocar quem ele quiser. Claro. Agora, até porque é o pescoço dele que está na quadra. Se ele chamou o moleque, o Arthur, do Grêmio, merecido, acho que daqui 9 meses ele não sabe se o Arthur vai estar jogando tão bem, por que não chamar o Vanderlei? Afinal de contas, e o Jô, o Vanderlei e o Jô. O Jô, apesar de quando ele vem de 5 jogos sem vitória, o Jô tem sido os melhores em campo do Corinthians. Tem feito um trabalho tático, tem jogado para o time, não está jogando para ele. Se ele estivesse jogando para ele, ele não saía da área para fazer gol, para ficar com mais gols no Campeonato Brasileiro. Mas não é assim. Então, quer dizer, ele foi justo com o Jô e foi justo com o Vanderlei. Os dois deveriam ir. Mas foi justo com o Fagner, porque o Fagner não está jogando absolutamente nada. Nada. Está jogando muito mal. E apoiando mal e defendendo mal. Depois daquele drible que ele levou do Bruno Henrique, lá na Vila Belmiro, ele está procurando o Bruno Henrique até agora. Com um cara desse aí, você não pode dar espaço. Então... Ele errou o bote. Ele errou o bote. Então vai no cara, faz a falta, eu acho, né? Não precisa quebrar o cara no meio, mas agarra, tropeça, ficar na frente dele, fazer ele fazer falta, sei lá. E o Fagner está mal. Então o Tite acabou sendo justo, não convocando o Fagner, dando chance para esse Danilo, que é bom jogador, aliás, ele é jogador do Santos, né? Sim. E foi justo com o Vanderlei, concordo com você, e foi justo com o Jô. Porque essa convocação são para as 2 últimas partidas das eliminatórias. Então, até por justiça, devia ter chamado o Jô. Né? Eu até vou dizer uma coisa para vocês, eu até chamaria o Fernando Praz, para ser justo com o Praz. Mas não tem espaço para o Praz. O Praz não está conseguindo nem manter a posição dele no Palmeiras. Faz uma homenagem para o Praz. Sabe, faz uma homenagem para o Praz, todo mundo ia entender que é uma homenagem, que são os 2 últimos jogos, que ele foi chamado para a Olimpíada e não pôde jogar, não é verdade? Porque quebrou o cotovelo, agora ele está inteiro, é um grande goleiro, deu uma grande contribuição para o futebol brasileiro, né? Jogando no Vasco e no Palmeiras, principalmente. Então, por que não o Praz, né? Então, o Tite tem aquela ideia. Toda vez que eu ouço o Tite falar, eu me lembro do padre Marcelo, não sei porquê. Não dá a impressão que é o padre Marcelo falando? Se um dia puseram o Tite fazendo aí rezando a nossa Ave Maria aí, vai dar certo pra caramba, porque ele tem aquele tom
de padre, né? Aquele tom paternal, né? Aquela coisa. Calmo. Deus te abençoe, Tite. A etapa de Trussels, o circuito mundial do surf, foi dominada por brasileiros. Entre as mulheres, a cearense Silvana Lima deixou 2 ex-campeãs mundiais pelo caminho. E na última bateria, superou a estreante australiana Kelly Andrew para faturar o título das ondas da Califórnia. Entre os homens, o paulista Felipe Toledo, mais uma vez fez bonito, superou o sul-africano Jordi Smith na final e tornou-se assim o único surfista a vencer 2 etapas na atual edição do Circuito Mundial do Surf. Com o resultado, Filipinho sobe para a 7ª posição no ranking e segue na briga pelo campeonato. Essa é a primeira vez na história do esporte que o Brasil consegue uma dobradinha na elite do surf mundial. Maravilhoso! Parabéns aos brasileiros. E atenção, estão abertas as inscrições para a 93ª edição da São Silvestre. Para fazer o cadastro, já falei, é só acessar o site gazetesportiva.com e lá seguir os passos necessários. Lembrando que as vagas são 30 mil pessoas e elas já estão quase se esgotando. Então não perca tempo, vai lá se inscrever na prova mais tradicional do atletismo brasileiro. Eu vou me inscrever, sim senhor. Vocês vão se inscrever? Estarei aqui trabalhando. E eu vou estar de férias, mas eu vou voltar só para correr na São Silvestre. Eu sempre pergunto, não sei por quê, que eu já sei a resposta. E eu vou ganhar do Mas tudo bem, eu posso surpreender, de repente. Né? Posso dizer, vou pedir uma folga e vou correr. Amarrar o pé do queniano, né? As pernas do keniano, porque senão não tem para ninguém. Né? Mas o lance pra gente é correr para vencer os nossos próprios limites. É verdade. Maravilhoso. Pra ter um tempo cada vez melhor. Falou bonito. E amanhã começa a 24ª rodada do Brasileirão. Vamos ver quem pega quem. No Engenhão, às 7 da noite, o Botafogo encara o Santos. Também neste sábado, a Ponte Preta enfrenta o Atlético Goianiense no Moisés Lucarelli. No domingo, às 11 da manhã, Avaí e Atlético Mineiro medem forças na Ressacada. Às 4 da tarde, mais 5 partidas. Flamengo e Sport na Ilha de Urubu, Corinthians e Vasco na Arena em Itaquera, Atlético Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada, Grêmio e Chapecoense na Arena do Grêmio e Vitória e São Paulo no Barradão. Às 7 da noite, no domingo, é a vez do Cruzeiro enfrentar o Bahia. E na segunda, às 8 da noite, o Palmeiras recebe o Coritiba no Pacaembu. Muito bem. Como acabamos de ver, o São Paulo tem parada duríssima contra o Vitória lá no Barradão. E hoje o técnico Dorival Júnior falou sobre esse duelo e afirmou que o time está em evolução. Acompanhe na reportagem de Osmar Garrafa. É isso, Paulinha. O técnico Dorival Júnior comandou hoje mais um treinamento visando a partida desse final de semana contra o Vitória em Salvador, na tentativa de tirar o São Paulo da zona de rebaixamento. A atividade não pôde ser acompanhada por nós jornalistas e, claro, o técnico Dorival Júnior dessa vez quebrou o silêncio e conversou com a imprensa antes da atividade. Aliás, Dorival veio nos falar a respeito da polêmica reunião entre comissão técnica e alguns jogadores com integrantes da torcida organizada. Anterior à reunião eu tinha preocupações, certo? Foi uma situação definida pelo presidente. Tinha, sim, minhas preocupações, porque todo o trabalho que está sendo feito de uma remotivação, de uma busca, de um caminho, ali poderia ter um outro contorno. A torcida de São Paulo vem atuando junto com a equipe, vem incentivando até o último momento, buscando deixar os jogadores numa ótima condição, e não foi diferente a reunião. Foi uma reunião de nível, sem que tivéssemos agressões. Natural que os assuntos envolvidos que fiquem aqui dentro, que forem importantes, sim. Eu vi muito mais coisas positivas do que negativas. Então, ao fim da reunião, para mim, o aspecto foi completamente diferente de quando ela foi iniciada. Dorival também falou do convite que foi feito a Muricy Ramalho, que pode prestar uma consultoria ao São Paulo por ter uma ligação muito forte com o clube. É meu amigo, uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que é mais do que preocupada. Me ligou 2 ou 3 vezes, preocupado com a repercussão que estava dando uma ou outra declaração. Eu falei que não tinha nem necessidade, conhecendo como eu conheço ele. Mas quero sim poder ir aí, tomar um café, dar uma palavra de incentivo. Isso daí vai ser sempre bem-vindo, vocês sabem muito bem disso.
comigo nunca teve esse tipo de problema, jamais terá. E eu tenho certeza que qualquer situação que venha acontecer para o bem de São Paulo será bem-vindo, será. E o Muricy tem uma história fantástica aqui dentro, maravilhosa, uma história que merece todo o respeito e consideração. Dorival Júnior conversou com os jornalistas, mas os jogadores só vão conversar com a imprensa depois da partida contra o Vitória. Dorival falou a respeito dessa lei do silêncio. Não foi nada programado, preparado, não. Nós temos que falar o mínimo possível e trabalharmos o máximo que pudermos. Eu acho que essa frase aí, ela representa bem o momento que nós estamos passando. Então, lógico que respeitamos as necessidades que vocês tenham também, de buscarem matérias, de buscarem notícias, informações, né, de quererem passar coisas também positivas ao nosso torcedor. Mas num momento como esse nós temos que nos voltar e focarmos mais para o nosso dia a dia e para o nosso trabalho. Só dele é que teremos condições de podermos sair dessa situação. Apenas complementando, Paulinha, como a atividade de hoje foi fechada para a imprensa, não podemos falar sobre o time que o Dorival deve levar a campo. O que podemos adiantar é que Edmar e Jusilei, esses dois jogadores, estão suspensos e ficam de fora para a partida desse final de semana. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Ainda falando do São Paulo, o repórter Fernando Gavini fez nesta sexta-feira uma entrevista exclusiva com o Muricy Ramalho sobre o ex-comandante, como ele pode ajudar o tricolor na luta contra o rebaixamento. Confira. Os outros clubes sempre tentavam copiar alguma coisa do São Paulo, porque o São Paulo sempre saía na frente de todo mundo. Surgia algum aparelho de fisioterapia, o São Paulo tinha. Surgia alguma coisa de novidade, o São Paulo tinha tudo. Né? Tecnologia, tudo. E aí o São Paulo parou, cara. E os outros clubes foram copiando o São Paulo e daqui a pouco passaram por cima. Porque o São Paulo parou no tempo. O torcedor é inteligente, cara. O torcedor ele vê o que está acontecendo. O torcedor conhece o clube. Porra, eles estão pondo 50 mil todo jogo no Morumbi. Isso aí nessa fase não era para ir quase ninguém, pô. 50 mil. Então eles estão fazendo de tudo, porque eles estão vendo que o negócio não está bom, porra. Então eles estão tomando todo tipo de atitude. Então, pô, eles acham que eu sou o cara. Eu já falei, até conversei com um deles, falei, eu não posso, e tem uma coisa, eu não sou mais treinador. Então é muito pouco o que eu posso oferecer, entendeu? Eu sou um cara consciente, eu não sou nenhum oportunista de chegar lá, não, já comi, que eu sou o fera. Mentira, não acontece nada. Eu estou no futebol há 200 anos, entendeu? Isso quem tem que fazer é o treinador e os jogadores. O que eu posso, claro, como eu falei pro Júnior, que é meu parceiro, se quiser, vamos tomar um café com você aí. Dei uma força para ele esses dias também no telefone. Vou tomar um café com você aí. Não vou te falar nada taticamente nessas coisas, porque você que é o treinador. Mas mostra uma coisa que você está junto. Se alguém está junto de você, que você confia, o Júnior, eu sou amigo dele. Eu posso ajudar dessa maneira. Ou seja, se ele tiver alguma dúvida, né? Apesar que agora não pode contratar mais, não pode fazer nada, como antigamente. Ó, Muricy, esse jogador, o que você acha? Que essa situação? Perfeito. Eu acho que é assim, uma opinião. Perfeito, eu posso fazer, mas mais que isso eu não posso fazer. E é uma coisa sincera, porque se eu pudesse fazer mais que isso, eu faria, porque me ofereci, inclusive, para isso. Se eu fosse um oportunista, eu te juro, eles iam me contratar para ser coordenador, ganhando bom dinheiro e não ia dar resultado nenhum. Mas eu não sou assim, cara, entendeu? E eu respeito muito esse clube. Mas eu acho que tem que passar confiança para os jogadores, acreditar nos jogadores e na comissão técnica. É só eles que podem tirar o São Paulo dessa situação. Ninguém mais. Bom, boas palavras do Muricy, sabe? Palavras profundas, sérias. Aliás, a seriedade sempre fez parte, né, do trabalho do Muricy. Nunca permitiu, sabe, ingerências estranhas, coisas. E ele está preocupado com o São Paulo. Acho que realmente o que ele pode ajudar, e ele já disse isso publicamente, ratificou isso agora, ele tem contrato com o Sport TV, não pode assumir nenhum cargo no São Paulo, também não é o caso. É uma palavra, é uma palestra, uma conversa, enfim, na verdade é muito mais um gesto de que, olha, estou com vocês neste momento difícil. Ele tem razão, a torcida, eu falei isso ontem aqui, a torcida está colaborando, ninguém pode reclamar da torcida. Então, 50 mil pessoas, 40 mil pessoas apoiando o time para evitar o pior, que é o rebaixamento. Mas as circunstâncias, né, levam realmente a você acreditar numa queda. E outro detalhe, o que o Muricy falou que o São Paulo parou no tempo, o Rogério Ceni falou enquanto jogava ainda.
Palmeiras passou o São Paulo, Corinthians passou o São Paulo, do ponto de vista de gestão. São Paulo parou no tempo e agora está pagando o preço. Inclusive em termos de medicina esportiva, né? De estrutura, né? De tudo. São Paulo sempre foi referência. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que até o Santos passou São Paulo, porque eu estive no CT do Santos e eu vi como tudo é bem feitinho, bem trabalhado. Agora, veja bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu acho que o São Paulo vai dar uma reagida, sim. Porque, ao contrário do que vocês criticaram ontem, você e a Helena, eu sou favorável a esse tipo de diálogo com a torcida foi lá. E o Dorival mesmo falou, olha, me trataram muito bem, não houve problema nenhum. Eu acho que quando a torcida vai e conversa, é positivo. Como o Muricy também agora, que está indo lá e se propôs a tomar um café, é positivo. Quer dizer, se eu ligar amanhã para o Dorival tiver uma ideia e ele me ouvir, aceitar, também é positivo. Acho que quem quer ajudar tem que ser bem-vindo nessa altura do campeonato, porque a situação de São Paulo é crítica. O Atlético Mineiro encara o Avaí em Santa Catarina, mas o que tem movimentado os bastidores do Galo é a possível aprovação para uma construção de um estádio para o Clube Mineiro. Na próxima segunda-feira, o Conselho do Clube se reunirá para decidir se dá prosseguimento ou não ao sonho atleticano. O projeto prevê uma arena para quase 42 mil pessoas e a um custo de mais ou menos 400 milhões de reais. Para viabilizar a construção, o Atlético pretende vender metade de um shopping, cadeiras cativas e também a venda do nome do estádio, que será erguido na região noroeste de Belo Horizonte. E aí, vocês acham que esse é um bom negócio para o Galo? Todo clube que construiu um estádio, tirando os elefantes brancos que foram construídos para a Copa do Mundo, em Natal, em Manaus, em Cuiabá, isso é elefante branco. Agora, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, todos eles se deram bem com novos estádios. O Internacional cria o interesse de ir ao estádio, conhecer o estádio novo, é confortável, é agradável. O Atlético Mineiro também só tende a ganhar com isso. A gente não tem esse costume aqui, mas lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, Canadá, México, tem costume sim de o cara derrubar de 30 em 30 anos, 20 em 20 anos um estádio e fazer outro. Porque lá tem poder aquisitivo, tal, dá para o cara fazer isso. O problema nosso aqui é que os dirigentes, quando fazem isso, agem dessa forma, eles querem superfaturar e ganhar dinheiro por fora. Esse que é o grande problema. Se você tirar isso, por 400, 500 milhões, dá para você erguer um estádio brincando, tranquilo, não um estádio muito pomposo, mas um estádio que dá para encarar. Ocupando a 8ª posição na tabela com 31 pontos, o Vasco da Gama vive um clima conturbado nos bastidores. O presidente Eurico Miranda, que ontem lançou candidatura para a reeleição, ganhou hoje mais 10 dias para se defender do pedido de afastamento apresentado pelo Ministério Público. Diretores e o mandatário do Cruz Maltino são acusados de envolvimento com torcidas organizadas que promovem violência nos estádios. Já dentro de campo, ainda sem Luiz Fabiano, que em fase final de recuperação, a missão do Vasco na próxima rodada também gera preocupação. O time de Zé Ricardo vai pegar o líder Corinthians na Arena em Itaquera. O Luiz era o nosso artilheiro, né? O capitão, artilheiro, referência. Conhece muito bem as equipes de São Paulo, como você bem falou. Fez 2 belos gols na primeira partida aqui, mas a gente tem que dar moral para quem está hoje. A gente está torcendo muito pela sua recuperação, faz falta, vai ser importante até o final do campeonato, mas o Rios também vem fazendo um excepcional trabalho, segurando a bola, lutando, ajudando na marcação. Eu acho que agora é o momento de dar moral para ele. A gente vai estar torcendo para que esse gol aconteça também, como saiu do Matheus, possa já estar saindo o primeiro gol dele aqui com a camisa do Vasco. E do Jean a gente ganha mais marcação no meio, vamos ter mais pegada. Esperamos que ele possa estar fazendo um excelente jogo aí. Contra a sua ex-equipe ele vai estar mais motivado ainda. E a gente tem que errar o mínimo possível. O interessante é vencer, mas se não der para vencer é trazer um ponto, e a derrota a gente nem está cogitando ela porque estamos almejando coisas grandes no campeonato, e para que a gente alcance o nosso objetivo tem que ser assim a cada partida. Então a nossa semana está sendo muito boa, estamos conseguindo deixar a equipe muito compacta, estamos preparando uma equipe muito boa aí para estar chegando e fazer um grande jogo. Voltamos a falar com o repórter Adriano Dolfi, que nos traz mais notícias sobre o Timão. Adriano?
É isso aí, Paulinho. A gente retorna aqui ao vivo do CT Joaquim Grava, lembrando que no início do programa mostramos ao vivo a renovação de contrato do técnico Fábio Carille com o Corinthians, ao lado do presidente do clube, Roberto de Andrade, anúncio feito agora há pouco aqui no centro de treinamento durante uma entrevista coletiva, 2 anos de contrato, mais um ano de contrato que pode ser renovável automaticamente. O presidente do clube descartou que as eleições programadas para fevereiro tenham interferência em todo esse processo. Ele disse que não consultou, inclusive, nenhum possível candidato. Dentro das 4 linhas, dentro do campo de treinamento, o técnico Fábio Carille comandou a atividade agora há pouco apenas para os reservas. Os titulares nem subiram para o gramado. O Guilherme Arana treinou normalmente, deve ser a novidade para a partida contra o Vasco da Gama. Outra novidade é quem entra na vaga de Gabriel. O próprio Fábio Carille destacou que o jogador mais provável a ocupar essa posição é o jogador Camacho. Durante a entrevista coletiva, vamos separar mais um trecho em que o presidente do clube, Roberto de Andrade, falou sobre os boatos que têm aparecido aqui no clube durante essa série negativa do Corinthians no segundo turno. Vamos acompanhar. Isso daí eu não sei de onde vocês tiram, é sempre assim. Os Corinthians perdem um jogo que está atrasado, perde 2, perde 3, acabou o mundo. Aqui não tem problema, aqui está tudo em ordem. Mesmo que o salário tivesse atrasado, garanto a vocês que ninguém ia deixar de correr. O grupo de atletas que nós temos aqui são profissionais, são gente dedicadas ao clube. E já cansei de falar isso para vocês, mesmo que tivesse atrasado, mas não é o caso, não existe nada atrasado. Nem luvas, nem premiações? Não tem, no direito de imagem o Corinthians não tem mais com ninguém, tá certo? O que nós temos é alguma coisa de direito econômico de um ou outro jogador que já está sendo conversado e será quitado brevemente. Agora, salário, nada. Premiação de Campeonato Paulista? Não. Já recebi, está tudo na minha conta, Belo. Beleza. É que vocês ficam fazendo inferno, eu não sei porquê. Eu não sei porquê que toda vez que acontece que o Corinthians perder um jogo, todo mundo volta no negócio financeiro. Que está atrasado, não podemos tomar um gol que deve. Se faz 10, como é que faz? É por isso que eu estou perguntando, para que seja explicado. É um absurdo isso. Tá aí a esclarecedora entrevista do presidente do clube, Roberto de Andrade. E o Corinthians vai a campo domingo contra o Vasco, pensando aí em fugir das últimas colocações do segundo turno, já que tem apenas 3 pontinhos somados. É uma das piores campanhas dentro do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Paulinha. Obrigada. E domingão tem mesa redonda, Futebol Debate ao vivo, a partir das 9 horas da noite. Estarão em nossos estúdios o ídolo palmeirense Evair e também o conselheiro corintiano Romeu Tuma Júnior, que será candidato a presidente do Timão na próxima eleição. Imperdível, né, Chico? Imperdível. O Tuminha vem aí com tudo, vai dar uma boa entrevista e vai falar também dos planos que ele tem como um futuro presidente que ele vai se colocar, né? Aí nas eleições do Corinthians. Que a torcida corintiana não pode perder de jeito nenhum. Muito bem. O Palmeiras só entra em campo na segunda-feira contra o Coritiba no Pacaembu. Mesmo assim, a sexta-feira foi dia do técnico Cuca falar com a imprensa. Jonas Campos tem as informações do Verdão. O professor Cuca veio para a entrevista coletiva muito bem-humorado. Hoje ele falou até sobre as pegadinhas do mundo tecnológico. Os áudios e brincadeiras que vazam por aí no Zap Zap. Isso aí de mandar para grupo errado, né? Sou o rei de fazer isso. Ainda Naquele famoso você já caiu? Naquele famoso você já caiu? Qual? Aquele áudio famoso. Mas quantas vezes? Os caras mandam, né, de sacanagem e aí aparece aquela loira. Aí no ônibus é essa risada sempre. Aí mais um trouxa que caiu. O Donegão lá já caiu ou não? Nunca viram lá? Essa é outra que mandam toda hora. Todo esse bom humor seria reflexo de uma semana livre para trabalhar? O que a gente fez? Trabalhamos a parte técnica, a parte física no começo da semana, a parte tática do meio para o fim de semana e treinamos o time praticamente quase todos. Então, essa semana te dá para fazer todos esses treinamentos, né? Então, ela foi e continua sendo amanhã e domingo muito produtiva.
O duelo contra o Coritiba, segunda-feira no Pacaembu, encerra a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na opinião do técnico Cuca, será o primeiro de 6 jogos determinantes para o futuro do Palmeiras no campeonato. Mas esses 6 jogos, aliado aos 6 jogos dos adversários, vai dar para nós uma noção exata do que a gente luta, pelo que a gente luta no campeonato. Se a gente der uma arrancada aí, grande, você pode lutar pelo título. Se você não der essa arrancada, você não vai lutar pelo título. Essa arrancada seriam 6 vitórias seguidas. Seguidas de 6 derrotas, mais 6 derrotas do Corinthians. Não necessariamente, não precisa ser derrota. Sim, senhor. O Cuca está fazendo o cálculo errado. O cálculo certo está fazendo o Miller. O Miller está dizendo o seguinte, não são 12 pontos que separam o Corinthians do Palmeiras. O Palmeiras não depende só dele, depende que o Corinthians perca. Então o Palmeiras precisa ganhar 6 e o Corinthians precisa perder 6. Se o Corinthians ganhar 3, 4, tchau Palmeiras. Não tem isso aí. Não. Esse é o cálculo. Esse é o cálculo. Não, ele está fazendo o cálculo por ele. Ó, vamos fazer ele está achando que o Corinthians parou. Então, não vai ganhar mais. Então vamos fazer uma conta rápida. A diferença hoje, Palmeiras para Corinthians, 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos. 6 jogos. Vem 6 jogos, 18. Soma 18. Vamos imaginar que o Corinthians empate 6 jogos. Ou ganhe 1, 2 e perca 4, enfim. Soma 6. 18 para 6, já diminuiu 10. Em 6 rodadas, com 3 pontos, só faltando ainda 10 rodadas para terminar o campeonato. Mas não alcançou tá na briga. Mas não alcançou se aproxima, né? Isso encosta ali na traseira, dando farol alto. O Cuca já pedindo passagem. O Cuca começou a falar isso aí para ver se a torcida do Palmeiras fala, é verdade, vamos chegar, não vai mas chegar. É uma lógica, é difícil. Não vai chegar, não vai chegar. Quando o cara apela para matemática, até presidente de país, estadista, quando o cara apela para número, é para ninguém entender o que ele está falando, porque só ele está entendendo o que ele está falando. Mas é verdade. Não, porque conseguimos tanto por cento, o PIB subiu, caiu em relação a não sei o quê, aí você fala, tá. Mas o que é PIB? Tá, o que é isso? Então. O que significa isso para mim, que sou assalariado? Não sei. Aí precisa o professor lá explicar aqui no Jornal da Gazeta o que é que aconteceu. Então, então, isso aí é conversa fiada. O Corinthians não vai perder 6 jogos e o Palmeiras não vai ganhar 6 jogos. Fim, acabou. Essa é a grande verdade. Com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando, não vai ganhar. E outra coisa, ele está se referindo ao gemidão, ao negão lá, né, da internet, e aquele vídeo do Arana que vazou, né? Com uma garota aí, que ficou chato pra caramba. Mas, pelo que eu critiquei o Arana por ter colocado esse vídeo. Aí o Arana tirou. Aí, parece que o cara virou herói. Ah, boa! Lateral Nutella! Esse sim, esse vai. Até a mulherada reclamando que eu critiquei o Arana. Então, dá licença, não sei mais nada, né? Agora, o cara põe o Arana, Guilherme Arana, lateral esquerdo, candidato à seleção brasileira, coloca no ar um vídeo pornô dele mesmo. Não, Isso é burrice, né, meu? Isso é burrice. Arana, meu filho, alô, toque pra você, alô. Agora, voltando à questão da matemática aí, Chico, o Corinthians não precisa nem perder. Se empatar 6 jogos, olha que pode empatar. Tem Vasco, tem Santos, tem próprio Palmeiras. Daí... Será que vai empatar 6 jogos? Mas vamos imaginar que... Vamos imaginar que eu e você vamos fazer o programa em Marte amanhã. Não, isso aí vamos para Marte. Vamos imaginar que imagina qualquer coisa. Isso então eu quero fazer o programa em Marte. É muito mais fácil o Corinthians... Estamos chegando em Marte já, os Estados Unidos estão chegando em Marte. Falta dinheiro. Os americanos não falta. Os americanos nunca falta dinheiro. Aliás, é inviável. Talvez para a Lua, se a gente pagar e o resto da vida, pode ser. Não precisa, só se candidatar, ser astronauta que eles aceitam. Olha onde vai parar. Cobaia que os americanos mais gostam é cobaia. Eu sou cobaia, eles pegam você, vem cá, meu filho. Aí dá um seguro deposito na sua conta. Eu vou perguntar para minha mãe, que é professora de matemática, se está certo as contas, e as possibilidades e probabilidades. Chegou a hora de ver o que o pessoal de casa votou na nossa enquete. A pergunta de hoje era para saber a opinião sobre o duelo entre Corinthians e Vasco. E a galera de casa respondeu que vai dar Corinthians, 73,5%. Tá todo mundo com você, hein, Chico?
Eu também falei que é da Corinthians. E com você também, claro. E comigo não, porque eu não falei nada, mas também. Bom, e o programa de hoje está terminando. Lembrando que nós voltamos domingo, a partir das 9 da noite, com o Mesa Redonda Futebol Debate. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Tchau, boa noite. E é no Jornal da Gazeta que a gente se vê daqui a pouquinho. Até já. Tchau.